E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de Geografia, e hoje temos mais uma videoaula sobre desigualdade entre as nações. Primeiro vamos entender como nós podemos classificar o desenvolvimento de um país e também entender alguns indicadores sociais que são fundamentais para compreender a existência da desigualdade entre os países. Também vamos buscar entender algumas características que comprovam e compõem alguns dados muito importantes para classificar países entre desenvolvidos, subdesenvolvidos e também países emergentes. Mas vamos nessa. O primeiro passo a ser analisado é um indicador fundamental para classificar nações. Talvez ele seja o indicador mais fidedigno, ou seja, o que mais transpareça a realidade. Nós estamos falando do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Na verdade, o IDH faz parte de um grande plano da ONU chamado Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD, como é conhecido, ele busca classificar de uma maneira periódica o desenvolvimento das nações. Mas assim, como nós configuramos, como nós podemos entender melhor o que seria o IDH? Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano é composto por três grandes chaves, ou seja, três grandes setores fundamentais para a análise. O primeiro a ser citado, como não poderia ser diferente, é a saúde. Quando nós estamos falando da saúde, falamos de avaliações das condições médicas e sanitárias, ou seja, relações entre atendimentos relacionados à saúde e também esgoto e também o acesso à água potável, nutrição e também subnutrição. Ou seja, alguns indicadores que vão verificar o desenvolvimento das crianças e também da formação da população adulta. Além disso, também temos dados que compõem o setor da saúde ligados à mortalidade infantil. Bom, quando nós falamos da educação, a educação é pautada em alfabetização, no caso específico de adultos ou pessoas acima de 15 anos, também acesso às matrículas escolares, que em muitos países infelizmente não se dá de maneira universal, e também o nível de escolaridade de uma população adulta. Aqui nós verificamos em média o número de anos estudado por cada um dos adultos. Além disso, o terceiro fator é mais ligado à economia, renda per capita. Para quem tem dúvida, per capita é uma expressão latina, né, do idioma latim, vai dizer por cabeça. Então, renda por pessoa, renda por cabeça, a distribuição de renda e também o nível de emprego. Bom, a partir disso você deve estar imaginando, nossa, a partir desses três fatores, esses subfatores elencados, fica muito fácil discriminar e apontar quais são os países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, não é verdade? Não é tão verdade assim. Na realidade, alguns países possuem dados que, de certa forma, mascaram. Eu vou citar um exemplo. No caso do Brasil, nós temos muitos problemas ligados à educação. Ou seja, um adulto estuda no máximo, em média, 9 anos no Brasil. Isso equivale a um ensino fundamental. Enquanto isso, nós temos uma taxa de longevidade, de expectativa de vida, em uma crescente evolução, ou seja, o próximo censo deve mostrar uma média de vida do brasileiro acima de 75 anos de idade. Um dado vai mascarando o outro, ou seja, um IDH elevado ou muito elevado nem sempre é sinônimo de alta qualidade de vida. Aqui é importante lembrarmos, o professor está colocando essa tabela ao lado, mostrando como é classificado o nível do IDH. Podemos dizer também que no caso do Brasil, apesar de sermos elevado, ou seja, um indicador que mostra que temos um IDH elevado, também temos inúmeros problemas sociais. Sempre lembre do seguinte, os países desenvolvidos não somente se baseiam em IDH, porém o IDH ele fornece grandes e legítimas informações sobre o desenvolvimento humano. Como podemos perceber, os países da ponta que lideram o ranking de IDH, como a Dinamarca, Noruega, Holanda, Nova Zelândia e Austrália, são países extremamente desenvolvidos. Bom, mas quais são as características de países desenvolvidos? Podemos elencar pelo menos 4 grandes características. Boas condições para a saúde e educação, um crescimento econômico
que é sempre positivo, uma boa infraestrutura de serviços de saúde, educação, comunicação e transporte, e além disso, boas oportunidades de emprego. A empregabilidade e o desemprego são ali atrelados importantemente a questões econômicas. Quando falamos de países subdesenvolvidos, as características são praticamente opostas, principalmente quando nós falamos do desequilíbrio de renda. Além disso, nós temos baixos níveis de nutrição e alfabetização, concentração de renda na mão de poucas pessoas que dominam praticamente setores. Além disso, nós temos dependência do capital estrangeiro e o nível de crescimento econômico baixo ou pouco crescente. Além disso, também temos os países emergentes ou países considerados em desenvolvimento, como o Brasil, como o Chile, como a Argentina chegou a ser considerado há algum tempo, e como todos os integrantes do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São estabelecidos a partir de dados e informações que mostram que há um fortalecimento da indústria nacional e presença de mercado estrangeiro. Além disso, também possuem um aumento na produção de bens e serviços, consequentemente, também favorecendo a melhoria da qualidade de vida de sua população. Normalmente, os países emergentes possuem boa infraestrutura material, além de boas vias de transporte, comunicação e uma mão de obra em qualificação ou já qualificada em alguns casos. O crescimento econômico normalmente é pautado pelo capital estrangeiro, mas o capital nacional tem muita importância. Além disso, possui uma dependência tecnológica e econômica de grandes nações. Apesar disso, conseguem em determinados setores caminhar com as suas próprias pernas. Bom pessoal, essa foi uma videoaula esclarecendo algumas características envolvendo a desigualdade e como podemos classificar os países mediante o seu nível de desenvolvimento humano. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.